E aí galera, aqui é o professor Danilo Manfrim com um Minuto de Educação. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, a gente está num período em que o Covid-19, que é o coronavírus, veio afligir o nosso país. Então a gente está num período de adaptação e a educação, de acordo com as metas estabelecidas, de acordo com o pensamento dos gestores da educação do estado de Goiás, resolveram adaptar a esse período e adotou o módulo EAD, que é Educação à Distância, certo? Então esse vídeo aqui é para a turma do 8º ano A do Colégio Estadual Previste Moraes, certo? Um bom dia para vocês. Eu vou explicar como que surgiu a ideia de ter posto vídeos no YouTube, de uma forma geral, e por que eu resolvi adotar este canal para a gente ter as nossas videoaulas. Pessoal, é o seguinte, eu criei o canal 1 Minuto de Educação com o professor Danilo Manfrim, já tem algum tempo, certo? É um canal que é para poder discutir e refletir sobre educação, como um pensador da educação, como um sujeito que tem o seu papel dentro da educação. E o que acontece? O meu estilo, cada um tem um estilo, o meu estilo ele veio da inspiração de outros canais, certo? Que é pôr o celularzinho aí, começar a filmar e a falar o que pensa, tem o canal do Nando Moura, que hoje tem mais de 3 milhões de inscritos. É um canal que tem uma certa visibilidade e fala sobre política, que é um assunto que não é tão discutido, e eu gosto, no caso. E também eu queria falar sobre educação, queria falar sobre política. Se falar sobre política tinha que ter essa relação com a educação, por isso que eu criei o canal. Então não é um canal que vai chamar muita atenção, mas é um canal que tende a colocar a minha opinião relacionada à educação, às políticas da educação e tudo mais, pessoal. Então assim, o canal foi surgindo com esse intuito, eu falar o que eu estava pensando sobre educação, sobre o que estava acontecendo em cada momento. E o que acontece? Com essa proposta nova em educação à distância, eu resolvi utilizar este canal porque eu acredito, primeiro, é uma questão de organização, memória do celular. Pensa, eu mandasse o vídeo para você de mais de 20 minutos, que a maioria dos vídeos vão ter de 20 a 30 minutos, Eu até mesmo estou tentando reduzir os vídeos justamente por uma questão de colocar o vídeo na plataforma de YouTube, inserir ele lá, está dando um certo trabalho. Até mesmo aqui é um local improvisado, todo mundo de quarentena, então a gente precisa de ter um local, ficar em casa, e para gravar o vídeo eu arrumei um local assim, que fosse cinzento, que não tivesse barulho, e assim, eu fiquei improvisando. Do segundo vídeo que eu gravei, do primeiro para o segundo, quer dizer, o que aconteceu? Eu tive que mudar a mesa de lugar, e para poder pegar a luz melhor, mas assim, não é nada profissional. E como eu inspiro nesse canal, que é do Nando Moura, o canal do Arthur Duval, do Mamãe Falei, esses canais que fazem esse tipo de trabalho sem muita tecnologia, e na verdade justamente porque o assunto não rende dinheiro, diferente do canal do Whindersson Nunes ou do Felipe Neto, que rende uma grana boa, esse canal não rende dinheiro. Então assim, não é esse o intuito, era fazer um canal que discutisse a educação num campo mais amplo e tendo o professor como base. Então eu estou disponibilizando este canal, certo? Eu fiz aqui até mudei o local aqui, vocês estão vendo uns palhacinhos aqui, porque é uma salinha infantil da igreja onde eu participo. Eu aloquei essa sala, tomei posse com autorização, para mim poder gravar esses vídeos. E eu tive que mudar de lugar e acabou que no fim ficou esse palhacinho, eu não retirei, que eu acho legal também. Na minha mesa, pessoal, nessa mesa aqui eu resolvi criar um cenário. Meus vídeos nem costumam ter cenário, é lá em casa mesmo e tudo mais, mas eu criei um cenário com alguns objetos pessoais meus. Dragões medievais,
que são símbolos da era medieval, da história medieval. Essa aqui é a Torre Eiffel, símbolo da Revolução Industrial, na qual a gente já falou sobre ela, né? E no qual é o conteúdo que a gente vai estar falando nesse vídeo, certo? Aqui são alguns dragões medievais também. Aqui um bonequinho do historiador, certo? Um bonequinho do historiador. Esse aqui é o Coliseu, né? Aqui ao fundo uma caveirinha, né? Que na verdade ela não está nem aparecendo, que é uma caixinha de som. Eu enxergo, no caso, não é nada a ver com Shakespeare, né? Hamlet, mas eu enxergo na questão da caveirinha aqui, do crânio, justamente o sentido, na verdade, não da morte, mas da vida, porque finaliza, que é o ponto final de uma vida, né, se pensar. Então, muitas vezes, mentes brilhantes são enterradas com todos os seus pensamentos, né? Então, pessoal, olha só, o vídeo vai ser gravado dessa forma. Hoje a gente vai estar analisando um texto que eu passei para vocês na aula anterior. Não sei se eu vou conseguir gravar todos os vídeos. Eu creio que eu consigo inserir pelo menos os 2 primeiros, que é o de vocês e do 9º ano. Então é o seguinte, vamos lá para nosso momento. Regrada tereré, viu? Porque eu acabei, no fundo, passei para o turno da tarde gravando o vídeo. Então o meu vídeo, ele é regrado, né? A tereré, eu vou estar fazendo de uma maneira bem simples e tranquila. Estejam servidos aí, né? Apesar de ser de manhã, né? Mas quem for assistir à tarde pode estar assistindo com essa opção aí. Pessoal, é o seguinte, Revolução Industrial. Lembrando que eu falei para vocês que justamente acontece no final do século XVIII para o início do século XIX, essa Revolução Industrial. Eu tinha passado isso para vocês. E assim, pessoal, eu falei para vocês, eu quis nas outras aulas dar o significado tanto de revolução quanto da palavra indústria. Revolução vem de mudança, né? Que é uma mudança, uma ruptura, e indústria justamente é o modo de produção, o modo de produzir. Então era mudança no modo de produzir. Então esse era o sentido. Então a gente vai estar falando sobre esse momento da sociedade, dessa ruptura no modo de produção. Isso é a Revolução Industrial. E eu sempre estou acompanhado de gigantes aqui, viu, pessoal? São livros de historiadores, livros que falam sobre educação, livros de filósofo. E eu tenho um livro aqui do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, que é um filósofo brasileiro, e uma frase dele que eu gosto de transmitir nos vídeos. Faça o seu melhor com o que você tem, enquanto você não tem oportunidade de fazer melhor ainda. Então é isso que eu estou fazendo com as aulas de EAD, fazer o meu melhor. Pessoal, vamos lá, análise do texto. Se você tiver o texto em mãos, melhor ainda, certo? Pega o textinho aí, esteja com ele em mãos, o resumo que vocês fizeram, o relatório que vocês fizeram do texto também pode ser utilizado. Eu mandei ele em PDF, se vocês tiverem condição de ter em mãos, melhor. Olha só, pessoal, Revolução Industrial. Vamos fazer hoje uma análise do texto, certo? Que é o texto que vocês receberam na aula anterior. Primeiramente, em fins do século XVIII, o capitalismo consolida-se como um sistema econômico e se caracteriza pela acumulação de capital, pela propriedade privada, pela obtenção de lucro e pelo trabalho assalariado. A Revolução Industrial seria fundamental para esse acontecimento. Olha só, na análise do texto, primeira questão aí, pessoal, é o capitalismo. Essa palavra, o que ele é? Sistema econômico. Qual que é a característica dele? Na análise do texto, acumulação de capital, ou seja, de dinheiro, de fortuna, né? De poder aquisitivo, assim, por assim dizer. Propriedade privada, né? Cada um tendo a sua propriedade, a garantia dela. Obtenção do lucro e trabalho assalariado, certo? Essas são as questões do capitalismo. A Revolução Industrial seria fundamental para esse acontecimento. Então, para o capitalismo se consolidar, que o capitalismo tem foco no lucro, ela teria que acontecer a Revolução Industrial, ou seja, a mudança no modo de produção.
Seguindo o texto aí de vocês, o primeiro ponto do texto é o pioneirismo inglês. Eu falei que a palavra pioneirismo era o primeiro, então a gente vai entender o porquê desse pioneirismo. Vamos lá no texto, pessoal. Em meados do século XVIII, a Inglaterra dava os primeiros passos da Revolução Industrial, transformando-se na maior potência da época até princípios do século XX, devido ao seu avanço na produção. Então o texto fala o seguinte: acompanhe alguns dos fatores que possibilitaram a Inglaterra ser mãe da Revolução Industrial. Ela recebeu esse título, mãe da Revolução Industrial. E será por que ela recebeu esse título? A gente vai estar sabendo agora de acordo com as informações do texto. Pessoal, isso aqui é uma análise do texto, certo? Que a gente faz em sala de aula mesmo. Eu venho junto com vocês, vou lendo o texto, a gente pega o livro didático e tudo mais e consegue fazer uma análise, uma interpretação em conjunto. Agora a gente vai estar analisando aqui nessa videoaula. Primeiro ponto, político, né? O que possibilitou é a área política. Parlamentarismo. Desde 1688 foi instalado na Inglaterra o sistema parlamentarista de governo, que abriu espaço para a ação da burguesia, dando fim ao absolutismo monárquico. Criação de banco da Inglaterra, ato do parlamento que facilitou o financiamento da burguesia inglesa para implementação de indústrias. O que acontece? São dois pontos: parlamentarismo, ou seja, em que o governo é dirigido pelo parlamento. O que é o parlamento, pessoal? Câmara dos Deputados é um parlamento, Senado, Câmara dos Vereadores. Esse é o poder o quê? Legislativo. Qual que é o poder executivo? Prefeito, governador, presidente. Esse é o poder executivo, tá certo? Então assim, o parlamento ele governava, ou seja, era a mesma questão da gente não ter um presidente dirigindo o país. A gente teria um parlamento, ou seja, a Câmara dos Deputados Federais ia guiar o país. E eles que indicariam um primeiro-ministro. Ele indicaria como se fosse eles que indicassem o presidente, equivale a um presidente, só que ele não tem a mesma liberdade, porque ele pode ser mandado embora ou não, dependendo da vontade do parlamento, certinho? Então isso possibilitou, viu? Então o sistema político da Inglaterra possibilitou ela ser a primeira. Além do sistema político, a gente teve o sistema econômico. O que é isso? Acúmulo de capital foi um dos fatores que fez com que a Inglaterra se tornasse pioneira na Revolução Industrial. Aqui o texto de vocês fala o seguinte: a Idade Moderna é vista como a fase de acumulação primitiva de capitais, onde a burguesia comercial, apoiada pelas ideias mercantilistas, teria acumulado capitais para investir na produção industrial. A Inglaterra, como teve um bom desenvolvimento comercial nesse período, reuniu condições para seu desenvolvimento industrial. Então, o que acontece? Eles conseguiram acumular riqueza. Certo? No momento que eles acumularam riqueza, isso possibilitou. Então, o que possibilitou? A política, eles terem um parlamento já, um sistema político consolidado, e também agora o acúmulo de capital, o acúmulo de riqueza, isso também possibilitou a Inglaterra. Vamos outro ponto aí, pessoal. Além disso, também dentro do campo econômico tem as reservas de minerais. Necessitava muito na Revolução Industrial e necessitou durante a Revolução o uso de carvão e ferro, que era essencial para acontecer essa revolução. Então você pensa, a indústria sem o ferro, sem essa matéria-prima, era difícil de acontecer. E o carvão também era essencial, que era um tipo de combustível para as máquinas neste período. Então tinha-se muito carvão e ferro na Inglaterra. Isso ajudou bastante para que ela fosse pioneira. Outra questão foi uma questão geográfica, ou seja, o espaço onde ela estava. A Inglaterra estava afastada no sentido territorial da maioria dos grandes conflitos europeus, tendo por isso um desenvolvimento interno melhorado. Facilidade de transporte naval interno e internacional. Ou seja, a posição geográfica que ela ocupava, onde ela estava, ajudou bastante ela a ser pioneira. Primeiro, ela estava longe dos conflitos que acontecia entre países, isso fez com que ela desenvolvesse, Se a gente hoje, por exemplo, estivesse longe do coronavírus, que é uma pandemia, longe dessa pandemia, a gente ia continuar desenvolvendo economicamente.
Só que país nenhum está escapando dessa pandemia. Mas, por exemplo, a gente escapa de guerra. Era o que acontecia com a Inglaterra. A Inglaterra se escapava das guerras. Questões sociais. Mão de obra em abundância, né, devido às leis que se tinha. E pensamento progressista. Ou seja, tinha uma burguesia que pensava muito na questão do capital, né, o acúmulo de riqueza e tudo mais. Isso ajudou bastante a Inglaterra. Então, pessoal, esses foram os pontos que a gente olha no texto e vê o porquê que a Inglaterra ela foi pioneira, ou seja, a primeira, saiu na frente da Revolução Industrial. Aí a gente começa, pessoal, dentro do texto de vocês, definindo revoluções industriais. Olha só o que o texto fala. Olha só, pessoal, outra questão, antes de eu continuar aí na análise do texto. O vídeo é bom, né? Essa plataforma de YouTube é bom porque você pode voltar o vídeo e tudo mais. E qualquer dúvida também você pode me estar mandando no privado lá no WhatsApp, que eu vou estar respondendo vocês. Vamos ao texto. As revoluções industriais, né, que é o título. A Revolução Industrial não se restringiu apenas ao século XVIII e XIX, pelo contrário, é uma revolução permanente, que se aprimora a cada dia. Por questões didáticas e de compreensão global, dividimos a Revolução Industrial em 3 fases. 3 fases eles dividem. Primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. A primeira tem os pontos aí, dentro dela, é a Inglaterra, né? Segunda metade do século XVIII, a máquina a vapor, o ferro e o carvão. São os pontos cruciais da primeira. Da segunda, a Europa, né? Os Estados Unidos, o Japão, até metade do século XIX são incluídos nessa revolução. Motor a combustão é um símbolo dela, né? De energia elétrica, aço e petróleo. Esse é o símbolo. E a terceira revolução industrial, mundo pós-Segunda Guerra Mundial, biotecnologia, né? Microeletrônica, era das comunicações e globalização. Essas aí são as fases da Revolução Industrial. Nesse momento, pessoal, a gente tem que entender isso. É dividido em 3. Em outro vídeo, nós vamos estar falando sobre essas revoluções industriais, certo? Em outro momento, de forma separada, principalmente a terceira. Vou ver se eu consigo separar um vídeo só para a gente falar um pouquinho sobre a tecnologia, que é obra da terceira revolução industrial. Olha só, pessoal, você tem aí até na próxima página, né, página 3 aí do texto de vocês, a sociedade industrial. Aí tem um quadrinho que tem os Simpsons, aí o personagem, né, o patrão do Barney, né, se não me engano, e você tem o empregado, certo? Então a gente tem os 2 símbolos aí, o pai de família, né, da família Simpson, e o patrão dele. Um é a burguesia, o outro é o proletariado. Vamos ler aí. Camada social, que é a burguesia, camada social dominante, que assume poder em lugar da nobreza do período anterior. Os burgueses se tornaram donos dos meios de produção, fábricas, ferramentas, fazendas, e contratavam a mão de obra dos operários proletariados. Então, quem que é esses burgueses, né? É a camada, olha só o que o texto fala, camada social dominante, ou seja, que dominava a sociedade. Eles tinham na mão a questão o lugar de nobreza, né? E se tornaram donos do meio de produção. As fábricas, as ferramentas, as fazendas, eles eram donos desse meio de produção. Eles não produziam, eram donos. O que eles utilizavam para poder produzir? O proletariado, certo? É esses aí que eles utilizavam para poder produzir. O proletariado, quem que era esse, né? Vamos, olha, tereré para molhar a garganta. Quem que era o proletariado? Oriundos, sobretudo, dos antigos camponeses que viveram um processo de êxodo rural, ou seja, êxodo, saída, né? Ele saiu da fazenda e foi para a cidade. Êxodo rural. No início do processo da Revolução Industrial, os proletariados viviam em condições precárias, sem moradias adequadas, sem legislação trabalhista. Os homens não sabiam o suficiente para sustentar a família, e mulheres e crianças se obrigavam a trabalhar por salários ínfimos.
As jornadas de trabalho chegavam a 16 horas por dia. Então a vida do proletariado no período da Revolução Industrial não foi muito boa. Por quê? Porque ele não tinha as mesmas condições que nós temos hoje. Mas lembrando, pessoal, não olhe com a sua ótica. Não é a sua ótica que vale. Certo? Você tem que olhar com o olhar do contexto. Para eles, naquele período, ainda não tinha evoluído a questão do trabalho. Assim sendo, não tendo evoluído em si, eles eram uma classe fragilizada. Foram conquistando seus direitos de pouco a pouco. E essa evolução demorou muito tempo. Certo? Então eles viviam em condições assim, precárias mesmo, relacionadas ao trabalho. Então existia a burguesia, que eram os donos das empresas, naquele período das indústrias, e o proletariado, aquele que vendia sua mão de obra. Pessoal, aí a gente vai ter alguns movimentos sociais, certo? A gente vai estar vendo o início aí, mas eu prefiro deixar para a gente pegar cada um deles no próximo vídeo, certinho? A gente vai estar pegando cada um deles. A gente vai falar agora de uma forma genérica, mas a gente vai estar no próximo vídeo terminando a análise do texto. Então eu pensei que daria para terminar nesse vídeo, mas não dá. Por quê? Porque eu pretendo não deixar ultrapassar os vídeos de 30 minutos. Certo? Por quê? Porque a plataforma de YouTube demora muito a rodar os vídeos e talvez não chega a tempo hábil para vocês. Mas vamos lá, movimentos sociais, só de uma forma genérica. Com o advento da indústria e a má situação do trabalhador fabril, ao longo do século XVIII e XIX, trabalhador fabril, pessoal, trabalhador da fábrica, o proletariado, foram surgindo movimentos sociais que contestavam a estruturação da sociedade capitalista, denunciando a exploração do proletariado por parte da burguesia. Tais movimentos atingiram várias camadas. Então, assim, o que a gente tem que entender é que nesse momento surgem esses movimentos sociais e esses movimentos eles ganham espaço, começam a reivindicar o seu direito. Por quê? Porque a situação do trabalhador não era a melhor situação. Tais movimentos atingiram várias formas, indo da reivindicação por maiores direitos políticos aos trabalhadores, a proposta de revolução para pôr fim aos capitalismos e às desigualdades, né? Isso foram as formas que se teve. Então, diversas formas esses movimentos tiveram, certo? E dentro dos movimentos, olha só, a gente só vai falar de uma forma genérica. No próximo vídeo eu pretendo falar de cada um desses movimentos, continuar a análise do texto para poder terminar. Ludismo, cartismo, pensamento social da igreja, socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. E esses são os movimentos da Revolução Industrial. Todos esses, pessoal, a gente vai estar analisando no próximo vídeo. Pessoal, eu acredito que assim, essa análise do texto agora vai dar uma contribuída no entendimento de vocês, na compreensão de vocês relacionada ao texto. Pessoal, os nossos vídeos, eu não pretendo fazer edição, eu não trabalho muito com edição. Por quê? Porque os meus vídeos do canal, no máximo, eu tento fazer eles, na verdade, 2 minutos no máximo, certo? Porque é falando 1 minuto sobre educação mesmo. Alguns ultrapassam um pouquinho, mas nunca chega a 10 minutos. E esses vídeos aqui são extensos, todos eles ultrapassam 20 minutos, que é uma videoaula, que na verdade eu pretendia colocar os vídeos no tamanho de uma aula mesmo, certo? Esse aqui vai ser mais curto que o outro que eu produzi anterior, que eu fiz ele em 30 minutos, certo? Esse aqui eu vou deixar na base dos 25, até mesmo para ver se a plataforma já atende de forma mais rápida, certo? E vocês consigam ter acesso a esse vídeo. Pessoal, um abraço do professor de vocês de História, professor Danilo Manfra, e até a próxima videoaula. Certinho? Vai desculpando aí a falta de edição e tudo mais, mas vai ser desse jeito que a gente vai conduzir, que é a minha forma de lidar com o canal e a forma que eu vou estar lidando com vocês com as videoaulas. Certinho, pessoal? Até o próximo.